Oi, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Silvia Cardoso, é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, tá? Antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de dar alguns avisos importantes. Pega o teu caderno, transforma teu caderno no teu melhor amigo, anota o tema da nossa aula, a data, anota as principais informações. Outra informação importante é que nesta aula nós vamos ver como a termodinâmica ela pode se aplicar em situações do nosso cotidiano. E outra informação é que a gente vai dividir essa aula em dois momentos. Um momento em que a gente vai falar do conteúdo propriamente dito e em outro momento em que eu trouxe duas convidadas especiais para deixar uma mensagem importante aqui para vocês, tá? Então vamos lá começar falando do nosso assunto, que é troca de calor e equilíbrio termodinâmico. Só que aí eu quero convidar vocês para estudar isso dentro de uma festa. A gente vai fazer aqui a nossa festa de São João, o São João da termodinâmica. E eu convidei a Cisão para essa festa, gente. E aí vocês conhecem esse grande forrozeiro nordestino, pernambucano de Serra Talhada, né? Me lembro muito de uma música dele na minha infância, que diz o seguinte: eu fiz uma fogueirinha esperando o meu amor, tomou conta do terreiro, o forró se esquentou. Muito legal essa música dele, é um artista que merece todo o respeito. Então, como é que a termodinâmica ela se aplica dentro da nossa festa junina? Vamos ver agora algumas imagens de algumas situações que traz esses exemplos. O calor das fogueiras que alegram a festa, o perigo do calor que faz subir os balões de São João, o calor usado no preparo das deliciosas comidas típicas da nossa canjica, da nossa pamonha, bolo de milho, toda essa delícia de São João que tá aí, né? Essa festa que vem se aproximando e que eu tô louca já para comer essas delícias aí. Então, por que é importante a gente ver isso? É importante que vocês vejam tudo que vocês estudaram dentro da termodinâmica, temperatura, calor, mas é importante que vocês aprendam a reconhecer isso dentro de diversos contextos. E o nosso contexto de hoje vai ser a festa de São João. Mas para a gente poder reconhecer, vamos revisar aqui vamos relembrar, na verdade, alguns conceitos. Entre esses, eu quero relembrar o conceito de temperatura e o de calor. Vocês têm que diferenciar o que é temperatura e o que é calor. Vamos começar por temperatura. O que é temperatura? É uma grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas de um corpo. Como é que se mede isso? Usando o termômetro. Vocês estão vendo na imagem aí o termômetro, ele é formado por quê? Vocês estão vendo que tem na parte inferior do termômetro um líquido vermelho que está representado pela cor vermelha. Esse líquido é um metal chamado mercúrio. É um dos metais que fica no estado líquido na temperatura ambiente. Então, quando o termômetro ele entra em contato com uma substância, ele consegue medir o grau de agitação das moléculas. Então, vocês estão vendo aí na imagem, saindo do termômetro, duas setas. Uma seta que está apontando para um quadrado que tem as moléculas aí que está representada na cor em azul. Veja lá no termômetro de que ponto, de que valor a gente está falando. A gente está falando uma temperatura em torno de uns 10 graus Celsius. E aí, nessa temperatura, o termômetro consegue reconhecer a agitação das moléculas aí. A gente vê que é uma agitação baixa, né? Então, quando a agitação é baixa, ele vai dar uma medida aí. Mas se eu colocar esse termômetro numa temperatura em que a agitação das moléculas vai estar maior, o mercúrio que está dentro do termômetro ele vai subir, vai dilatar e vai marcar a temperatura, vai marcar o grau de agitação dessas moléculas. Você está vendo aí na segunda seta, apontando para o quadrado vermelho, as moléculas elas estão bem agitadas. Compare com a imagem de baixo, com o azul. O azul elas estão bem quietinhas, bem calminhas,
Já na de cima, elas estão bem agitadas. Com muito calor, elas ficam muito agitadas. E isso é isso que possibilita que o termômetro faça essa medida, a medida da agitação, né? Então, toda vez que a gente falar em temperatura, a gente está falando sobre o grau de agitação das moléculas de um corpo. Beleza até aí? Vamos agora passar para o conceito de calor. O que é o calor? O calor é energia térmica em trânsito, ou seja, forma de transferência de energia entre corpos de maior para o menor. Lembre-se sempre, calor, eu estou me referindo à transferência, à mudança, a trânsito. Para existir calor é necessário o contato entre dois corpos, para que ocorra essa troca. Então, eu só vou falar de calor quando estiver acontecendo uma troca. Como vocês podem observar na imagem aí, temos dois corpos em contato, um bem mais quente, com a maior agitação das moléculas, outro menos quente, com a agitação menor. Quando eu encosto um no outro, o calor vai começar a transferir do que está mais quente para o menos quente, ou na linguagem que a gente usa no nosso dia a dia, né? Do quente para o lado mais frio. Então, calor é que é transferido. Bom, gente, então vamos relembrar também agora o conceito de equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico vai ser atingido quando os dois corpos com temperaturas diferentes estiverem em contato e trocarem o calor. Termodinâmica quer dizer o quê? Termo significa calor, dinâmica, movimento. Então, toda vez que o calor estiver em movimento, a gente vai falar em termodinâmica. Na imagem, vocês estão vendo aí, no primeiro momento, dois objetos com temperaturas diferentes. Tem um objeto com a temperatura TA igual a 100 graus Celsius e objeto com a temperatura TB igual a 20 graus. Quando a gente coloca esses corpos em contato, aí é que vai aparecer o calor em trânsito. Então, o que possibilita aí a troca de calor nesse momento é o contato entre os corpos. Vai chegar um momento em que vai ocorrer um equilíbrio térmico, em que as temperaturas entre eles vão se igualar. Então, na situação final, eu vou ter um equilíbrio onde ambos os corpos vai ter a temperatura de 60 graus Celsius. Beleza até aí? Então, olha só, a partir daí, a gente vai refletir sobre algumas situações do nosso cotidiano, relembrando ainda alguns exemplos de aulas anteriores, tá? Então, temos na imagem aí o café quente e a água gelada. E uma pergunta: em algumas horas, o que irá acontecer? Você já sabe que o café, você vai dizer, né? O café com o tempo, professora, vai esfriar e a água gelada vai esquentar. Isso aí você já sabe. Mas você sabe explicar por que isso acontece e como isso acontece? Bom, para isso você precisa se lembrar do conceito de equilíbrio térmico. Então, nessa situação aí, tanto do café quanto da água gelada, vai acontecer esse processo de troca de calor. No caso do café, o café perdeu calor para o ar. Então, o contato do café com o ar vai fazer com que o calor do café saia para o ar. Também existe aí o contato do café com a xícara. A xícara também vai absorver uma parte do calor contido no café. Já na situação da água gelada, é a situação inversa. A água recebeu calor do ar. A água estava com a temperatura baixa, tinha cubos de gelo na água, e aí o contato dessa água com o ar, que estava com a temperatura mais elevada, fez com que o calor do ar passasse para o líquido, derretendo o gelo e baixando a temperatura da água. Então, nessas situações aí, nós podemos ver claramente a troca de calor e o equilíbrio termodinâmico.
E aí eu queria esclarecer para vocês algumas situações. Então eu coloquei um slide e vamos esclarecer. E o frio, ele é passado entre os corpos? A gente confunde muito esse conceito, certo? Eu coloquei a imagem da Elsa, da Frozen, né? Porque a gente vê ela soltando lá cubo de gelo. Será que a gente consegue passar o calor, como ela faz, né, no desenho animado? E aí, ó, eu trouxe para vocês um meme do Batman, né? Ele diz o seguinte, o Robin, né, diz: Batman, fecha a janela para o fio não entrar. Aí ele, tá, dá uma tapa. Segundo a lei da termodinâmica, é o calor que sai. Então, gente, o correto é dizer: fecha a janela para o calor não sair. Beleza? Então, a gente tem que tomar cuidado para não errar isso numa prova, numa questão, tá? Então, esse processo de troca de calor, ele ocorre de formas diferentes. Vamos entender como é que ocorre a propagação do calor. Existem 3 formas de acontecer essa transmissão de calor entre os corpos. A primeira delas é chamada condução térmica, a segunda, convecção, e a terceira, irradiação térmica. Vocês já viram isso, mas a gente vai lembrar agora no contexto do São João, lembra? Como é que acontece isso aí na festa de São João? A primeira situação que eu estou trazendo para vocês aí é uma cozinheira preparando canjica. Ela está preparando ali usando uma panela de metal, ela está segurando a panela com um paninho ali, usando a colher de madeira, né? Então, Nazaré, ela está correta nesse momento que ela está preparando a canjica para não se queimar. Porque se a gente lembrar do princípio da termodinâmica, que o calor do fogo vai passar para a panela, se ela não usar o paninho ali, ela vai se queimar. E a colher de madeira é importante, por quê? Porque a madeira ela não é um bom condutor térmico. Então, não vai esquentar a mão e não vai se queimar. Então, vamos fazer agora um resumo aí do que seria essa condução térmica. A energia calorífica é transmitida por meio de corpos sólidos que aquecem, seja pelo calor do fogo ou pelo contato com outro mais quente. Assim, quando aquecemos um corpo sólido, como por exemplo a panela, a energia cinética aumenta e, consequentemente, a agitação das moléculas. Então, vamos ver como é que acontece essa condução de calor. Nós temos aí na imagem uma placa de metal sendo aquecida na extremidade. Então, perceba que o calor ele vai sendo transferido pelo metal progressivamente. Na outra ponta, nós temos uma pessoa tocando nesse metal. Então, até o calor chegar na outra extremidade, vai demorar um pouquinho. Então, isso é a condução. O calor vai sendo conduzido pelo metal lentamente. No nosso dia a dia, a gente pode ver, por exemplo, um garfo sendo aquecido no fogão. Quem é que já fez isso? Eu já fiz, né? Então, quando você vê que você aquece lá o garfo, você vê que fica aquela ponta vermelha, porque naquela ponta ali está muito aquecido. Esse calor, se a gente continuar colocando lá na chama, ele vai subindo pelo metal. E o plástico no talher, ou a madeira no talher, é importante para quê? Para isolar, para evitar essa condução térmica ali e evitar que a gente queime a mão. Então, para pensar na fabricação de panela, de talher, de tudo que a gente vai usar na cozinha, é importante lembrar do que são os bons condutores térmicos e bons isolantes. Então, os condutores térmicos são metais em geral, como prata, cobre, alumínio, aço e o latão. Já os bons isolantes térmicos seria, por exemplo, a cortiça, o isopor, madeira, cerâmica, vidro, borracha e silicone. Podemos ver agora um exemplo prático da convecção térmica no cozimento dos alimentos. Vamos ver aí na imagem o cozimento do nosso milho de São João. Então, a gente vai usar o quê? Água, vai ferver essa água e vai colocar o milho para cozinhar. Então, no momento que essa água estiver fervendo, o calor está passando da panela para o líquido através de um processo de convecção. Esse tipo de transmissão de calor ocorre em substâncias que estejam no estado líquido ou gasoso. Criam-se correntes circulares, chamadas de correntes de convecção, as quais são determinadas pela diferença de densidade entre o fluido mais quente e o mais frio. Na imagem que a gente vai ver agora, a gente consegue visualizar
esse processo de convecção. Então veja aí que tem o desenho de uma panela fervendo. O aquecimento da água faz com que a água da parte de baixo ela fica quente mais rápido, então vai ficar a água quente, ela vai subir e a água fria ela vai descer. Então veja as setas, vai formar um caminho circular, uma corrente. Se você olhar uma panela fervendo, você consegue ver essas correntes de convecção. Na outra imagem a gente tem um experimento mostrando isso também, tá? A gente tem aí dois líquidos, que provavelmente é água, uma aquecida e outra fria, que está com um corante. Quando a pessoa coloca o líquido ali dentro do aquário, a gente vai ver que o líquido que está frio, na cor azul, está descendo para o fundo do aquário e o líquido que está em vermelho, que está aquecido, está subindo. E aí depois de um determinado tempo a gente vai conseguir perceber a corrente, o processo de convecção térmica. A gente vai ver agora outro exemplo prático da convecção térmica, que é a questão dos balões de São João. Como é que o balão faz para subir? Dentro do balão tem uma chama que vai aquecer o ar dentro do balão. Então o ar quente ele sobe e o ar frio desce. Isso vai formar a corrente que vai fazer o balão subir. É muito bonito ver um balão de São João, é uma tradição que marca a nossa festa junina, tanto é que um dos símbolos usados nas decorações é o balão. É importante, gente, lembrar que soltar balões é crime ambiental, conforme o artigo 42 da Lei de Crimes Ambientais, que deixa claro que fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano. Tudo isso é crime. Então, no São João, a gente não vai soltar balão, é melhor só aquele balãozinho ali para decorar, tá? O nosso terceiro exemplo prático sobre propagação de calor é chamada irradiação térmica. Isso pode ser representado no São João pelas fogueiras de São João que aquecem nosso coração, nos aquece do frio também nesse momento, né? E a gente também pode aproveitar a fogueira para assar um milho através desse processo de irradiação térmica. E como o nome já está dizendo, irradiação. A irradiação, vocês vão ver aí na imagem, que é a propagação do calor através de ondas. Então, não tem um contato direto com o fogo, com o calor, para me aquecer. Se eu colocar a minha mão perto da fogueira lá de São João, já vou sentir essa onda do calor, né? A transferência de calor é por meio de ondas eletromagnéticas que se propagam no vácuo, predominando a radiação infravermelha, lembrando que infravermelha abaixo do vermelho, né? Que não é visível, como a que transmite calor. Desta forma, não necessita de um meio para ocorrer, podendo estar os corpos separados. Então, vamos agora fazer um grande resumo. Nessa imagem aí, a gente consegue observar as três formas de propagação de calor. A irradiação da chama do fogão, que está irradiando o calor para a panela feita de metal. A panela que é de metal, ela está absorvendo o calor e esse calor está se propagando pelo metal, né? Então, a passagem do calor da chama para a panela é a condução e a convecção do líquido dentro da panela. Então, numa imagem só, na nossa cozinha, a gente tem um exemplo de todas as formas de propagação de calor. Então, depois de tudo isso, gente, eu queria trazer para vocês uma questão importante, que seria a relação entre ambiente versus cultura, uma questão controversa. Eu quero saber qual é a sua opinião sobre esse assunto. Vamos ver o texto na imagem. Em muitas regiões do Nordeste brasileiro, diversas famílias mantêm a tradição de acender fogueiras durante o período dos festejos juninos. No entanto, o uso indiscriminado da vegetação para fazer as tradicionais fogueiras de São João é uma preocupação para os órgãos ambientais, já que a extração e a queima de madeiras colaboram para a degradação ambiental.
E aí, o que a gente faz? A gente tem que manter a nossa tradição, a gente tem que manter a nossa cultura, mas a gente também tem que pensar no nosso ambiente. O que a gente faz diante dessa situação? Essa é uma pergunta que eu vou deixar para vocês pensarem, certo? Vocês vão pensar a partir do que você acha que é mais ético e que vai trazer o bem para todos. Agora a gente chegou no momento de falar também da nossa tradição das nossas festas juninas, que é característica da nossa região de Pernambuco, que é a tradição do trem do forró. Olha aí, ó, o trem do forró, o pessoal se divertindo lá dentro, dançando forró. E o que é que isso tudo tem a ver com termodinâmica, professora? Tem a ver sim, vocês vão ver aí, tá? Mas antes disso, deixa eu falar só um pouquinho dessa tradição. O trem do forró, ele é um evento tradicional do calendário junino de Pernambuco. São 30 anos promovendo um grande arraial sobre os trilhos em uma festa diferente de tudo que você já viu. E aí, como é que acontece aí nesse processo os conceitos de propagação de calor e termodinâmica? Acontece em relação ao funcionamento da máquina. Você sabe como funciona uma locomotiva? A locomotiva é a parte da frente do trem, é o que puxa os compartimentos que estão na parte traseira do transporte, né? Então, as primeiras locomotivas, elas eram máquinas movidas a vapor, eram chamadas máquinas térmicas. A gente vai ver agora a revolução das máquinas térmicas. O que é isso, máquinas térmicas? As máquinas térmicas são dispositivos capazes de transformar a energia térmica em trabalho mecânico. Toda máquina térmica ela necessita de uma fonte de calor. Veja aí o destaque. A máquina térmica necessita de uma fonte de calor e de uma substância de trabalho capaz de ter o seu volume modificado e, consequentemente, movimentar algum mecanismo, com válvulas e pistões. Alguns exemplos de máquinas térmicas. A gente vai ver como é que funciona a locomotiva a vapor, os motores a explosão e a geladeira. Vamos ver agora o exemplo da máquina a vapor. Eu quero trazer um exemplo para vocês como é que funciona a chamada Maria Fumaça, que era a locomotiva, porque soltava muita fumaça. Por quê? Porque dentro dela tem um forno. Veja aí na imagem, no número 1, o forno, onde é queimado o carvão. A partir dessa queima vai aquecer a caldeira que tem a água. O vapor da água vai subir por uma espécie de cano até chegar no ponto 3, onde tem o motor, que tem o cilindro, o pistão. O vapor da água aí dentro vai fazer uma pressão e vai movimentar esse pistão. Ele vai fazer feito um braço assim, ó, esse movimento, né? E isso vai fazer movimentar a roda da locomotiva. E aí o vapor de água, depois que passa por dentro do motor, no ponto 3, vai seguir para o ponto 4, que é o condensador. Dentro do condensador tem água de refrigeração, que vai converter o vapor de água em líquido, que vai voltar novamente para a caldeira. Então, dessa forma que funciona a máquina a vapor. Essa máquina é chamada de motor de combustão externa, por quê? A combustão, que é a queima do combustível, no caso o carvão, ela acontece fora do motor. Então, é combustão externa. Bom, vamos ver agora os motores de explosão que estão presentes nos automóveis, como, por exemplo, ônibus, trator, caminhão, carros. Esses motores de explosão funcionam como? Primeiro, é um motor de combustão interna. Eles utilizam combustíveis fósseis, como, por exemplo, a gasolina, que é derivada do petróleo, o óleo diesel, tá? E aí, o que que acontece? Esse combustível, ele vai entrar dentro do motor. Então, vamos ver na imagem aí as etapas desse processo. Então, tem a primeira etapa, que é o processo de aspiração. O motor ele vai abrir uma válvula, chamada válvula de admissão, onde vai entrar a mistura de ar com combustível. Esse ar com combustível vai entrar dentro da câmara de combustão, certo? Na parte seguinte, no passo seguinte, que é o passo 2, vai acontecer a compressão
desse combustível e desse ar no interior dessa câmara de combustível. E no passo 3 vai ser a combustão, onde ele vai acionar a válvula, como se fosse um fósforo, um isqueiro, que você acende ali o fogo e aí vai causar a explosão do combustível dentro dessa câmara de gás. E essa explosão ela vai liberar muita energia, empurrando para baixo o pistão, movimentando assim as rodas dos veículos, certo? Então, bem interessante esse processo, né, de combustão interna nos motores de automóveis. Nesse processo é importante salientar que é necessário que ocorra um processo de resfriamento do motor. Então, na imagem aí vocês estão vendo o resfriamento do motor da explosão interna, que é feito pelo radiador. O radiador faz o quê? Dentro do radiador a gente coloca água com aditivos químicos que vão passar na parte externa desse motor de explosão, resfriando as partes metálicas. Então é importante você saber disso, por quê? Porque se você estiver numa situação, como eu já passei, por exemplo, de estar dirigindo e o motor do carro esquentar, vai acender uma luzinha lá, dizendo para você que o motor está quente. E aí você vai fazer o quê? Você tem que parar o motor para resfriar, porque isso significa dizer que esse processo de resfriamento ele não está acontecendo de uma forma legal. Então vamos ver agora o nosso terceiro exemplo de máquina térmica, que são as geladeiras, que é a máquina térmica reversa. Ela funciona, como o nome já diz, ao inverso do que acontece na máquina a vapor e nas máquinas de combustão interna. E aí, para entender o funcionamento da geladeira, a gente tem que saber quais são os elementos que formam a geladeira, as principais partes. Então, no número 1, nós temos aí o compressor. Como o nome já está dizendo, dentro do compressor vai ter um líquido refrigerante, na verdade um gás refrigerante, né? Tem o componente número 2, que é o condensador. Nesse condensador, o gás ele vai passar por um processo de refrigeração. Aí, do condensador, o componente refrigerante ele vai passar pelo capilar, que é o componente 3. Vocês vão ver na imagem que o capilar ele é como se fosse um cano bem fininho, tão fino que o nome dele é capilar, parecido com cabelo, né? Então esse capilar ele vai até em cima, até chegar na parte do congelador, lá na nossa geladeira, né? E aí, o que a gente chama de congelador, aqui é o evaporador. É aí que vai acontecer o processo de refrigeração do ar. Tá? Então, já conhece os componentes, vamos ver mais ou menos como é que funciona. Então, o líquido refrigerante, ele é liberado pelo compressor. Esse líquido, quando ele sai do compressor, ele vai sair em uma temperatura elevada. À medida que ele vai passando pelo condensador, que tem várias curvas, tá vendo na imagem? Ele vai fazendo um caminho até subir, à medida que ele vai subindo, vai refrigerando, vai refrigerando. Quando ele passar para o componente 3, o capilar, ele já vai passar com uma temperatura bem menor. Quando chegar no congelador, já vai estar o líquido com uma baixa temperatura. E aí o ar que está dentro do congelador, quando entra em contato com o evaporador, que são esses canos de metais, esse componente de metal, o calor do ar vai ser absorvido pelo evaporador. Então, dessa forma é que refrigera a nossa geladeira. Além desse processo aí que ocorre dentro da geladeira, é importante também falar que dentro da geladeira acontece o processo de convecção térmica. Para o bom funcionamento da geladeira, é necessário que o ar que é refrigerado lá em cima, no congelador, ele desça, porque ele é mais denso. Vai descer, quando ele chegar embaixo ele vai ser aquecido e vai subir. Então, dentro da geladeira acontece uma corrente de ar. E aí é importante, para o bom funcionamento, colocar nada que atrapalhe esse movimento da convecção no interior da geladeira. Bom, e aí eu trouxe para vocês um pouco sobre ciência, tecnologia e sociedade. Sempre que a gente fala em ciência, é importante a gente lembrar que a ciência está relacionada ao desenvolvimento da tecnologia e o desenvolvimento da sociedade. Esse é um tripé, certo? Eu trouxe aí para vocês o exemplo de como era a geladeira no passado.
em 1913. Isso aí foi o primeiro modelo de geladeira. O compressor era do lado de fora, na parte de cima. E aí ocorre o processo de inovação tecnológica, porque a ciência é assim. A ciência ela busca novos conhecimentos, ela busca aperfeiçoar, e isso possibilita a criação de novas tecnologias. E a criação de novas tecnologias melhora a ciência, melhora a sociedade, isso vai tudo se interrelacionando. Não por isso que em 1927 a gente teve um modelo de geladeira que ficou famoso, que passou a ser adotado em todos os ambientes domésticos. Daí veio da década de 50, década de 90, ficou um utensílio já comum em todas as casas, né? Até a gente chegar aqui no ano de 2010 com essa belíssima geladeira aí, com uma porta dupla. E que isso mostra a questão do processo de inovação tecnológica, a reinvenção da geladeira. Então o homem ele está sempre se reinventando a partir da ciência e da tecnologia. Uma ideia que alguém teve, você pode ter ideia melhor. E como é que faz isso, professora? Através de um projeto de pesquisa, através de um projeto, né, de inovação. E aí, a gente está chegando no momento da nossa aula, onde a gente vai fazer o exercício. E aí eu trouxe duas questões para vocês que eu coloquei como título dessas questões, Isso já caiu no Enem. Então, temos aí uma tirinha de uma pessoa, provavelmente um morador de rua, né, que diz, está muito frio. E aí, nesse momento, ele vê uma folha de jornal voando para o lado dele, ele pega a folha de jornal e se cobre e diz, pelo menos eu fico por dentro das notícias, né? Ele está numa situação difícil, no frio, e o consolo dele é que pelo menos o jornal ele vai ficar por dentro das notícias. Você vê que por dentro está com a aspa. O que é que significa dizer isso? O que é que ele está querendo dizer nessa tirinha? A tirinha ela faz referência a uma propriedade de uma grandeza física, em que a função do jornal utilizada pelo homem é a de: letra A, absorver a umidade que dissipa calor. Letra B, impedir que o frio do ambiente penetre. Letra C, manter o calor do homem concentrado. Letra D, restringir a perda de calor para o ambiente. E letra E, bloquear o vento que sopra trazendo frio. Então, nessa alternativa, lembram do que eu falei lá na frente, no início da nossa aula? Naquele exemplo de Frozen? Para resolver essa questão, lembre daquele exemplo. O calor ele não entra, tá? Na realidade, a gente perde calor. Então, para chegar na resposta aí, vamos lembrar de que existe a perda de calor. Quando ele usa o jornal para se cobrir, ele está impedindo que ele perca calor para o ambiente. Então, a nossa resposta seria qual? Você já sabe? A nossa resposta seria a letra D. O jornal ele restringe a perda de calor para o ambiente. Vamos ver agora a segunda questão. Na segunda questão eu trouxe também para vocês uma tirinha. Vamos ver o diálogo entre os meninos na imagem. Então veja, é o calor do sol que nos mantém aquecidos. Não completamente. Como assim não completamente? Luvas. Então o menino mostra as suas luvas, né? Então vamos à pergunta. Quais são os processos de propagação de calor relacionados à fala dos personagens? Nós temos aí dois processos de propagação de calor. Quando o menino fala, é o calor do sol que nos mantém aquecido, é um processo. E quando ele mostra as luvas, é outro. Então vamos pensar, eu vou ler para vocês as alternativas e vocês vão tentar pensar qual é a resposta, tá? Então vamos ver na letra A. Convecção e condução. Letra B, convecção e irradiação. Letra C, condução e convecção. Letra D, irradiação e convecção. Letra E, irradiação e condução. E aí, você já sabe a resposta? Vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Vocês podem responder uma questão dessa por eliminatória. Por exemplo, quando eu falo, né, no calor do sol, eu estou falando no processo de irradiação. Só tem duas alternativas que falam em irradiação,
que é a letra D e a letra E. Então só pode ser uma dessas duas aí, né? Bora ver a resposta? A resposta é a letra E. Irradiação do sol e a condução, porque a luva funciona como um isolante térmico que impede que o calor do corpo seja perdido para o ar, através do processo de condução. Nós vamos chegar agora ao final, ao momento final da nossa aula, onde eu trouxe para vocês duas convidadas que têm uma mensagem, um recado especial para vocês. É a Blitz Animal. Olha aí na tela essas duas aí, a Preta e a Mini, são as minhas cadelas, as minhas filhas de 4 patas. São animais que foram adotados. Uma delas eu peguei da rua, a outra dela foi adotada no processo de mutirão. E são animais maravilhosos, elas vieram trazer um recado importante para vocês. E aí, a Preta diz o seguinte: oi, amiguinhos e amiguinhas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para verificar se vocês estão tratando bem do seu bichinho. Nesse momento de quarentena, como é que está o seu bichinho? Você está tratando bem? E aí, Mini vai dizer: somos seres sencientes, ou seja, temos capacidade de sentir dor, medo, alegria, tristeza e até saudade. Assim, temos consciência dos nossos sentimentos. Nosso bem-estar depende de vocês. Portanto, observe se estamos livres de fome, sede, dor, desconforto, medo e estresse. Né? Porque a gente está vendo como é difícil ficar confinado nessa quarentena. Né? Então, a gente tem que pensar também no animal que está dentro de casa, se ele está livre de todos esses desconfortos. E aí vem a fala da Mini, né, que fala sobre precisamos ter liberdade para expressar nosso comportamento natural, como cavar, roer, farejar, latir e rasgar. Infelizmente, nessa Blitz Animal, a gente vai trazer o amiguinho delas que está passando por um problema. E ele diz o seguinte: a corrente limita meus movimentos, minhas pernas doem de ficar numa só posição. Tenho vontade de correr e andar livremente, sinto agonia e tristeza de ficar aqui o tempo todo. Então, minha gente, a gente não pode deixar os nossos animais, o nosso cão, né, preso o tempo todo na corrente. Sabe por quê? Porque manter animal preso em correntes por mais de 24 horas é crime, tá? Então, chegou a hora da nossa despedida. Manda uma foto aí do seu bichinho para o Instagram do EducaPE. Tem o Educação PE Oficial. Queremos conhecer vocês e até a próxima aula.